Olá, eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje eu vou falar sobre o professor que mudou a minha vida. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo. A essa altura, vocês meus 7 leitores, já devem saber que no passado eu fui ateu, materialista e comunista. Então muita gente pergunta para mim, como é que você mudou, Briguet? Por que é que você voltou para Deus, abandonou a esquerda? Qual foi a causa dessa mudança? E aí eu respondo brincando, leia lá as minhas crônicas, né? Leia os meus livros que você vai entender por quê. Mas a pessoa não precisa ler aí todas as crônicas que eu escrevi. Acho que cheguei a escrever 3.000 crônicas nos últimos 20 anos. Mas não precisa ler todas, não. Se você quiser ler meus livros, ótimo, mas existe um personagem que foi decisivo na minha mudança de vida, que foi o professor Olavo de Carvalho. E é sobre ele que eu vou falar hoje aqui com vocês. O Olavo sempre repetia uma frase do poeta e dramaturgo austríaco Hugo von Hofmannsthal, que dizia o seguinte: nada existe na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. E nós temos comprovado que é isso mesmo que acontece. Antes de acontecerem na realidade política, as coisas acontecem nos livros. E uma prova disso é uma novela, um conto, as pessoas divergem se é um conto ou uma novela, mas uma história fascinante do nosso maior escritor, Machado de Assis. Essa história se chama O Alienista. O Alienista, ele é perfeito para a gente refletir sobre os acontecimentos atuais. É o que o Olavo dizia, aquilo que acontece na realidade aconteceu antes na literatura. Essa obra, ela é atemporal e ela faz uma crítica àqueles que querem abusar do poder, que de fato abusam do poder em nome de um suposto bem comum. É uma leitura fascinante, tenho certeza que vocês vão gostar. E ainda tem o prefácio de um dos mais brilhantes alunos do Olavo de Carvalho, que também é colunista da Gazeta do Povo, o meu querido amigo Flávio Gordon. E a Gazeta está disponibilizando essa obra para você, é um presente para você. Então você pode baixar gratuitamente o seu e-book do Alienista em gazetadopovo.com.br/alienista. Meus amigos, eu tenho certeza que você vai ver o quanto essa obra ela dialoga com a nossa realidade atual. Então não perca tempo, né? Acesse o QR Code na tela, que está aí na tela. Tá? E também, depois de baixar o e-book, torne-se um assinante da Gazeta do Povo, aproveitando a nossa promoção especial, né? Você assina a Gazeta do Povo por apenas R$1 nos primeiros 3 meses. E você vai ter acesso também a uma biblioteca imensa com outros clássicos. Quer dizer, é uma oportunidade incrível. Torne-se assinante da Gazeta do Povo e apoie o jornalismo livre e independente. Bom, vamos voltar ao Olavo. Olavo de Carvalho. Eu pensei muito no Olavo na última terça-feira, porque terça-feira, como vocês sabem, foi o dia do professor. Agora, o que as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe, é que o dia do professor, ele foi escolhido, 15 de outubro, né? Essa data de 15 de outubro foi escolhida pelo imperador Dom Pedro I, lá em 1827. Ele escolheu essa data para homenagear uma santa da Igreja Católica, Santa Teresa de Ávila. 15 de outubro, antes de ser o dia do professor, é o dia de Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Quer dizer, uma grande escritora, uma doutora da Igreja, a primeira mulher doutora da Igreja. Quer dizer, uma figura fascinante, né? Uma das maiores mestras da espiritualidade em todos os tempos. Mas parece que a educação brasileira seguiu o caminho oposto ao de Santa Teresa d'Ávila. Quer dizer, a educação da alma, ela passa longe da maioria das nossas escolas e das nossas universidades. Sobretudo nas escolas públicas, né? Parece que Deus foi expulso dos bancos escolares.
O professor Olavo de Carvalho, ele surgiu no panorama cultural brasileiro ainda nos anos 90 para romper essa bolha de ignorância, de fingimento e de materialismo. Nós fomos progressivamente mergulhados nessa bolha de ignorância, fingimento e materialismo nos últimos 50 anos. E ele fez o caminho contrário. Ele estimulou a busca pela alta cultura, pela verdade e pelo espírito. O pessoal vê, em geral, o Olavo de Carvalho apenas como um crítico cultural ou como um analista político. Tudo bem, ele foi um grande analista político, um grande crítico cultural, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O trabalho mais importante do Olavo não foi esse. O trabalho mais importante do Olavo era salvar a alma das pessoas. Ele levou milhares de pessoas de volta para a igreja. Milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas estão ajudando a salvar o país. Então, como eu estava falando do meu passado, né, dos 14 até os 29 anos de idade, eu vivi preso nessa bolha. Eu digo que eu vivia numa eterna tarde de domingo sem Deus. Eu perdi, nesse período, perdi completamente a capacidade de acreditar. Perdi a fé. Perdi a capacidade de esperar o melhor das coisas. Perdi a esperança. E perdi a capacidade de amar incondicionalmente, ou seja, eu perdi a caridade. São as 3 virtudes teologais, aquelas que vêm de Deus, aquelas que Deus derrama sobre nós. Em consequência disso, perdi a capacidade de perdoar, porque eu não me perdoava. Eu não reconhecia os meus próprios erros, então eu não me perdoava. Eu vivia num eterno auto-engano. Foi nessa época que eu descobri os artigos e os livros do professor Olavo de Carvalho. Eu era diretor de um sindicato, isso mesmo, eu era sindicalista. Eu trabalhava nesse sindicato, comecei a ler escondido os artigos do Olavo de Carvalho. Eu lia escondido para que meus companheiros de sindicato não me flagrassem nesse crime hediondo, né, de ler o grande representante do conservadorismo brasileiro. Então, eu li escondido o Olavo e comecei a me fascinar. No começo eu me irritei, porque ele criticava as vacas sagradas da esquerda, né? Mas aí eu fui obrigado a admitir que ele escrevia muito bem. Melhor do que qualquer intelectual ou jornalista de esquerda que eu conhecesse. E mais, não era meramente um talento literário, um talento linguístico, né? Ele contemplava alguns temas fundamentais e dos quais eu estava afastado. Aqueles mistérios existenciais que me atormentavam muito. Um deles era a existência de Deus. O outro, a imortalidade da alma. E o terceiro, o sentido da vida. Bom, como eu disse, a minha vida era um vazio completo. Eu me sentia mais ou menos como o filho pródigo da parábola. Eu estava disputando as bolotas com os porcos. Eu correspondia perfeitamente a uma descrição feita pelo Olavo. Eu vou até ler para vocês aqui. Ser esquerdista é viver num estado de desorientação moral profunda, estrutural e incurável. É mergulhar as mãos em sangue e fezes, jurando que as banha nas águas lustrais de uma redenção divina. Que trecho bonito e terrível, né, de ser lido. Aí certo dia eu estava numa dessas tardes de domingo sem Deus, e eu li um artigo em que o Olavo mencionava uma passagem das memórias de infância do grande Albert Schweitzer. Quem foi Albert Schweitzer? Foi um grande músico, médico, teólogo e benemérito do século XX. Aos 3 anos de idade, ele foi picado por uma abelha. E ele se pôs a chorar, começou a chorar. Tal, vieram os familiares, os vizinhos, os amigos acudir a criança, né, que tinha sido picada por uma abelha. Aí, em certo instante, o menino Albert, aos 3 anos de idade, percebeu que estava chorando, mas não sentia mais dor. Ele estava chorando apenas para continuar atraindo as atenções dos outros. E vejam, 70 anos depois da cena, o Olavo
Olavo se descreve isso assim com maestria. 70 anos depois dessa cena, o menino Albert se envergonhava, ele já um homem que havia se formado em medicina para abrir um hospital na selva do Gabão. Ele tinha sido o maior intérprete de Bach no órgão em toda a Europa. Ele tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz de 1952 e ele, 70 anos depois dessa cena, ele se envergonhava de ter fingido sentir dor diante da sua família. E Olavo faz um comentário genial nesse ponto. Ele diz que a verdade mais importante é essa. As verdades mais importantes da nossa vida são essas, aquelas para as quais só existem duas testemunhas: você e Deus. Quando eu terminei de ler esse artigo, eu pensei, meu Deus, eu sou esse menino de 3 anos. Eu tinha 30 anos, quase 30 anos, e eu terminei aquela leitura do artigo que se intitula 100 Testemunhas, depois vocês podem procurar na internet aí, 100 Testemunhas. Eu fechei os olhos e disse a mim mesmo, eu sou esse menino. A minha vida inteira é um fingimento para atrair a atenção dos outros. Foi aí que eu comecei a mudar, porque eu percebi que eu estava absolutamente mergulhado em autoilusões, em pensamentos mágicos, em sentimentos que nada tinham a ver com a realidade. Tudo aquilo em que eu fundamentava as minhas ações eram, nas palavras do Olavo, adaptações degradantes de símbolos mitológicos roubados à eternidade, comprimidos na dimensão temporal e transfigurados em deuses de ocasião. Em suma, eu era a sombra de uma sombra. Eu era alguém cujos atos, cujas obras seriam totalmente eliminados e perderiam o sentido diante da morte. É por isso que eu agradeço de coração ao professor Olavo, porque ele transformou a minha vida. Ele abriu os meus olhos para a perspectiva da imortalidade da alma. Ele abriu o meu coração para o amor ao próximo. E ele abriu a minha inteligência para o amor à verdade. Pelas mãos desse mestre, de quem eu felizmente me tornei aluno e amigo, eu voltei para Deus. E isso salvou a minha vida. Obrigado, Olavo. Obrigado de coração. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Um único homem, com poder de decidir quem deve ser perseguido e quem deve ser poupado. Um tirano que pensa estar do lado certo e não enxerga mais limites. Você sabe qual é o final dessa história? Descubra em O Alienista, conto escrito por Machado de Assis, que agora recebe uma edição exclusiva da Gazeta do Povo. Uma obra fascinante e que vai fazer você pensar no Brasil dos dias atuais. Clique no link e baixe o livro gratuitamente. O Alienista, com prefácio escrito pelo colunista Flávio Gordon. Você não vai querer ficar sem saber o desfecho de toda a tirania do bem.